O silêncio que paira sobre as margens do rio Zambeze não é de paz, é o silêncio de um cemitério a céu aberto. O silêncio de um local de abate humano. No chão de terra que se mesclava à margem do rio restava apenas uma túnica infantil, imóvel entre terra e água, como uma bandeira de rendição. Não houve luta, não houve chance de despedida. Apenas um rastro de unhas cravadas no solo e o som de bolhas de ar subindo à superfície, carregando o último fôlego de uma criança. Horas depois, o que os homens da tribo Shona descobririam é que eles não estavam lidando apenas com um animal, mas sim com um sarcófago vivo. Aquele não era um crocodilo comum, era um serial killer pré-histórico que havia transformado um rio sagrado num cofre de ossos submerso. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje não vamos falar de biologia, vamos falar de guerra. O que acontece quando um super réptil evoluído por milhões de anos decide que sua presa favorita não é o gnu ou a zebra, mas sim você. Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça para você, mas para nós faz toda a diferença. Agora, vamos ao vídeo. No Zimbábue de 1981, o inferno subiu à superfície e declarou caça aberta contra a humanidade. Aqui, as paisagens mudam rapidamente, afinal, a beleza e a brutalidade selvagem caminham de mãos dadas como amantes tóxicos. Rios serpenteiam a paisagem como veias abertas da terra. O poderoso Zambeze e o caudaloso Limpopo são alguns dos cartões postais que falam de ancestralidade, mas também de perigo. Para quem olha de longe, é um paraíso de savanas douradas e elefantes majestosos. Mas para a tribo Shona, a maior e mais antiga etnia da região, a beleza da terra cobra um preço em sangue. Para os Shona, o rio é a conexão espiritual com as deidades da natureza e, pragmaticamente, a única fonte de vida sob o sol escaldante. Sem o rio não há colheita, não há higiene, não há vida. Eles aprenderam ao longo de séculos a dançar com o perigo, respeitando as margens como se fossem o limite entre o nosso mundo e o submundo. Mas em 1981, uma entidade pré-histórica trouxe tempos infernais a essas terras. Ele emergiu das profundezas turvas com uma fome por carne humana. Um comportamento totalmente diferente dos outros animais de sua espécie. Era uma manhã que prometia ser como qualquer outra. O sol começava a aquecer a terra vermelha e o som das risadas femininas ecoava pelas margens. As mulheres da tribo Shona cumpriam seu ritual diário, grandes potes equilibrados com graça sobre suas cabeças, descendo até a beira d'água para lavar os tecidos e buscar o sustento da aldeia. O local escolhido para isso era o riacho, um pequeno desvio dos rios grandes onde dificilmente os crocodilos apareciam. Essa rotina era seguida por gerações e os incidentes eram considerados raros. Entre elas estava Zika, 19 anos, o auge da juventude. Zika se agachou na margem, seus joelhos tocando a lama fria, e mergulhou as mãos na água para esfregar um tecido colorido. O erro fatal de Zika foi confiar no silêncio. Debaixo da superfície espelhada, algo colossal se movia sem deslocar uma única gota d'água desnecessária. Um predador de ápice, desenhado pela evolução para ser invisível até que seja tarde demais. Não houve aviso, não houve a barbatana de um tubarão cortando a água ou o rugido de um leão. Houve apenas uma explosão. Antes que o cérebro de Zika pudesse processar a dor ou o medo, mandíbulas com a maior pressão do reino animal se fecharam ao redor do seu corpo. Os gritos das outras mulheres foram abafados quando Zika foi levada ao fundo do riacho. No segundo seguinte, tudo que restava era uma mancha carmesim se expandindo na superfície, uma pintura abstrata de horror. O monstro não apenas matou, ele apagou a existência dela. A notícia atingiu a aldeia como um raio. O luto não era apenas tristeza, era pânico. Mas aqui reside a crueldade da sobrevivência em lugares remotos. A vida não pode parar. A sede não respeita o luto. A sujeira não respeita o medo.
No dia seguinte, a necessidade forçou as mulheres a voltarem ao local da execução. Imagine a coragem ou o desespero necessário para caminhar até a mesma margem onde 24 horas antes sua amiga foi devorada viva. O ar estava pesado, cada ondulação na água parecia um presságio de morte. Elas não foram lavar roupas, o plano era tático: entrar, encher os potes e sair. Uma operação de extração de água em território inimigo. Mas o inimigo aqui era paciente e ele estava esperando. Dessa vez o alvo não foi a juventude, mas a experiência. A anciã do grupo, uma senhora cujas mãos calejadas contavam a história de décadas de trabalho duro, estava na margem colhendo ervas medicinais. Seus movimentos eram lentos, os reflexos já não eram os mesmos. Ela era a presa fácil que todo predador oportunista procura. O ataque foi uma reprise do pesadelo anterior, mas com uma crueldade renovada. Houve um estouro da água e depois o silêncio. As mulheres mais jovens gritaram, jogaram pedras, mas era inútil. Você não luta contra um dinossauro assim. O rio que por gerações deu a vida àquela tribo, agora cobrava um imposto em carne humana. 2 vidas em 2 dias. A mensagem era clara: aquele território tinha um novo dono e ele não pretendia parar. Antes de continuarmos com essa caçada implacável, eu preciso que você faça algo simples, mas vital. Se você sente o peso dessa história, já esmaga o botão do like agora. Inscreva-se no Ordinário, junte-se à nossa legião. Agora, vamos voltar ao vídeo. A atmosfera na tribo mudou de medo para uma fúria vingativa. Os homens, pais, maridos e filhos das vítimas não podiam mais assistir passivamente enquanto suas famílias eram dizimadas. O código de honra exigia sangue. Armados com facões afiados como navalhas e lanças forjadas no fogo, eles formaram um esquadrão de extermínio. Eles marcharam para o rio não como coletores, mas como soldados em uma guerra de fronteira. Seus olhos varriam a água barrenta, procurando qualquer silhueta, qualquer sombra. Eles encontraram um réptil. Um crocodilo grande tomando sol, alheio ao julgamento que estava prestes a cair sobre ele. A raiva acumulada dos homens foi liberada em um ataque frenético. Lanças voaram, facões desceram com força letal. O animal foi retalhado ali mesmo, na margem. Mas eles precisavam de provas. Abriram o ventre do animal, revirando as entranhas fumegantes em busca de restos humanos, de um pedaço de tecido, qualquer coisa que confirmasse que a justiça havia sido feita. Nada. O estômago continha apenas peixes e pedras. A frustração era amarga. O assassino ainda estava lá fora. A teoria dos anciãos começou a fazer sentido. Semanas antes, chuvas torrenciais haviam provocado uma cheia histórica. O nível da água subiu, conectando o riacho da tribo aos grandes rios, as super rodovias aquáticas onde vivem os verdadeiros leviatãs. Aquele não era um crocodilo local, era um invasor, um monstro que migrou trazido pela enchente, reivindicando aquele pequeno trecho de água como seu reino particular de terror. No dia seguinte, a caçada continuou. Outro crocodilo foi avistado, outra batalha brutal. Outra carcaça aberta sob o sol e novamente, vazio. O dono do rio parecia zombar dos esforços humanos. Ele era inteligente, seletivo e, o pior de tudo, invisível. Com o tempo, a natureza humana jogou contra a tribo. O terror agudo se transformou em uma ansiedade crônica e, eventualmente, em complacência. Dias se passaram sem ataques. O rio parecia inocente novamente. A guarda baixou e é exatamente nesse momento, quando você relaxa, que o predador ataca. Outra manhã, as mulheres voltaram à rotina e com elas, a inocência. Um garoto entre 8 e 10 anos corria pelas margens. Ele brincava, ria, chutava água. As mulheres lavavam, conversavam, distraídas pela normalidade. Então, silêncio. Não houve grito dessa vez, não houve o estrondo de água típico. As mulheres nem se deram conta. Foi uma subtração cirúrgica. Uma das mulheres olhou para o lado onde o menino estava brincando segundos antes
pois percebeu que as risadas e falas do mesmo haviam cessado e ele simplesmente já não estava mais lá. Então, onde estava o menino? A resposta flutuava na água. Uma pequena túnica, leve e vazia, boiava suavemente na correnteza. Parte estava no chão, parte na água. Na lama da margem, marcas profundas e um rastro largo indicavam que algo pesado havia arrastado o corpo para o fundo. O menino não teve chance sequer de gritar. Ele foi puxado para o abismo antes que seus pulmões pudessem se encher de ar. A cena era devastadora. O silêncio da ausência dele era mais ensurdecedor do que qualquer rugido. As mães largaram tudo, correndo de volta para a aldeia, seus lamentos perfurando o coração de qualquer um que ouvisse. Dessa vez, a tristeza deu lugar a um ódio frio e calculado. Não era mais sobre proteção, era sobre vingança pura, era sobre guerra. Os homens entenderam que as lanças da margem não eram suficientes. Eles precisavam entrar no domínio da besta. Pela primeira vez, um barco foi colocado na água. Uma casca de noz frágil contra um submarino biológico. Mas era tudo que eles tinham. Remaram por horas sob o sol que castigava a pele e a alma. Olhos fixos na linha d'água. Cada tronco flutuante poderia ser o assassino. E então, no final da tarde, quando as sombras começavam a se alongar, eles o viram. Na margem oposta, um monstro colossal repousava. Ele era vasto, uma relíquia viva de uma era onde os répteis dominavam a terra. O plano foi executado com precisão. O barco cortou a água silenciosamente, enquanto outro grupo cercava pela terra. Não haveria chance de fuga, não haveria misericórdia. O ataque foi coordenado, nada selvagem, ao contrário, totalmente humano, calculista, com a capacidade de planejar que somente nós carregamos. O gigante tentou reagir, mas a fúria de um pai que perdeu um filho é uma força que nem a natureza pode conter. Lanças perfuraram o couro grosso, facões cortaram tendões e músculos. O rio ferveu com o sangue do monstro. Quando a besta finalmente parou de se mover, não houve comemoração. Apenas o trabalho sombrio da verdade. Eles arrastaram a carcaça pesada para a terra firme e abriram a besta. Não havia dúvidas. O que encontraram ali dentro confirmou o pesadelo. Restos humanos, pedaços de tecido, a prova irrefutável de que aquele ser era o túmulo vivo das 3 vítimas. O ciclo de terror estava encerrado, mas o custo foi alto demais. O couro do animal foi arrancado, uma tarefa grotesca e exaustiva. Ele foi esticado e exibido na entrada da aldeia, não apenas como um troféu, mas como um aviso, um totem macabro que gritava para a natureza: nós ainda estamos aqui, nós sangramos, mas nós vencemos. Tudo isso foi registrado por Thomas Dias, um caçador e explorador que testemunhou a brutalidade da savana nos anos 80. E não é apenas sobre o crocodilo, é sobre a fragilidade da vida humana diante de um planeta que muitas vezes nos vê apenas como alimento. Nós construímos cidades, tecnologias e até impérios. Só que esquecemos que fora da nossa bolha de concreto, a regra ainda é a mesma de milhões de anos atrás: comer ou ser comido. Naquele rio do Zimbábue, a tribo Shona recordou da maneira mais dolorosa possível que na hierarquia da natureza não somos os reis, somos apenas carne macia esperando na margem. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir, até a próxima caçada. Fui.